Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou passar o pão aqui da roça, ou como que eu faço o pão caseiro. Então, vocês vão ter que ter farinha especial de qualquer marca que vocês usam. Eu uso aquela Bolson, aqui no sul tem essa Bolson. Já uns 3,5 kg mais ou menos eu coloco aqui, porque daí eu faço para bastante dias. Vai render uns 20 biscoitinhos, 2 ou 3 pão. Eu nunca sei direito, porque depende do tipo que a gente vai cortar, vai fazer o tamanho. Já deixa a forma untada. Ó, a forma é preta, mas não é sujeira. Por causa que eu unto ela com azeite e o azeite preteia as formas. Mas não é sujeira, é só de ficar, fazer... muitos anos essa forma era da minha afinada mãe, então ela tem mais de 30 anos essa forma, mas não é suja, você pode lavar, ela sempre vai ser pretinha. Então eu já tenho à mão uns 3,5 kg mais ou menos de farinha. A primeira coisa que eu faço, eu ponho no recipiente a farinha, porque daí vem naqueles pacote de papel, aí higienizo minha mão bem higienizada com sabão e água, para daí eu dar o processo começar o processo de fazer o pão. Eu vou ter que ter em mão 1 litro de água morno. A gordura, da preferência de vocês, eu aqui uso muito a banha de porco. Eu gosto muito da banha de porco para estar fazendo o pão. Ou a banha de galinha, que fica o pão bem levezinho. Uma colher e meia de sopa bem cheia. Então, 1,5 colher a 2 colheres, tranquilo. Para quem não tem gordura animal, vocês podem usar a vegetal, que pode ser a margarina, o mesmo tanto. A margarina sem sal, de preferência. Ou azeite, ou óleo de cozinha, aquele azeite, não sei se cada região chama de uma forma. Umas 5 colheres de azeite pro pão. Meu filho costuma apanhar 2 ovos, mas eu não ponho ovos. Eu coloco 2 ovos aqui, não coloco 2 ovos aqui dentro. O meu filho coloca, mas a massa dele é mais para fazer lanche, fica mais molinha. É diferente, um pouquinho diferente da massa do pão que ele faz. Aqui 1 colher de sopa bem cheinha de sal, o sal. Açúcar, eu costumo colocar... Esse açúcar aqui, ele não é tão refinado, ele é bem grosso. Quanto mais escuro, mais grosso, mais... Olha, ali tem uma sujeirinha, acho que alguma coisinha que vem no açúcar. Deixa eu até tirar. Tá. Ponho 5 colheres bem cheiona de açúcar. Tá. Acho que foi 5. Vamos pôr uma... 5 colheres, 5 colheres e meia de açúcar dá, para esse tantão de farinha. Aí eu misturo bem. Aqui o açúcar com a farinha. Eu costumava usar o fermento caseiro, mas de uns anos pra cá eu tô usando esse aqui, ó. Então eu faço 2 colheres bem cheia de fermento. Fermento, eu não lembro o nome dele. Fermento bioquímico, químico, não sei, flash, uma coisa assim o nome. Eu ponho sempre porque daí eu compro aquele de 1 quilo e tem por 1 ano. Daí eu armazeno Aí eu mexo muito bem, misturo sal, açúcar. 5 colheres e meia de açúcar. Até 5 dá, tranquilo, de açúcar. Quem não gosta muito de açúcar também quer colocar só 3, fica mais fraquinho do açúcar, não tem problema, vai do gosto de vocês. O sal daí tem que ser esse total certinho, porque daí ele dá um equilíbrio. Tem gente que nem costuma apanhar, a minha sogra costuma apanhar 1 de açúcar e 1 de sal, mas o meu é 5 de açúcar, 5,5 de açúcar, 1 colher cheinha de sal, 2 colheres de banha, ou gordura que vocês tenham, ou 5 colherzinhas de azeite, também dá. Agora, deixa eu tirar essa colher que tá enxuta. Agora eu vou ponhando com a mão limpa, já tá higienizada a minha mão. Vou ponhando a água e não tem outro jeito se não for ponhar a mão dentro pra nós. Eu vou ponhando a água pra mim dar o ponto
da massa. Então, eu não vou ponhando tudo de vez, porque daí eu quero ver o ponto. O ponto que eu digo é o seguinte, que eu passo naquele cilindro elétrico. Mas quem não tem o cilindro elétrico, pode tá fazendo essa massa assim, alisando ela com a mão, porque antigamente a gente não tinha o cilindro elétrico. Então, a gente sovava bem na mão, para daí depois apanhar na forma, deixar ela crescer uma vez, duas. Eu não costumo, para passar no cilindro, deixar crescer, eu já faço esse processo aqui, já vou amassando, eu já amasso a massa, quando ela tá no ponto certo, ela é bem firminha, a massa para passar no cilindro tem que ser bem firminha. Eu não costumo deixar crescer para passar no cilindro, mas tem gente que deixa ela crescer. Então, olha, aqui ela já deu uma bolinha de massa, vai precisar de mais água aqui para essa farinha do lado. Então, eu vou ponhando até dar o ponto que vocês achar que não gruda mais na mão de vocês. Eu vou fazendo assim sempre. Vou amassando. Desconsidere um pouco minha garganta, porque eu tô sempre com inflamaçãozinha na garganta. E daí sou daquelas de só remédio de horta. Olha, foi 1 litro bem certo de água. Vai dar bem certinho pra nós fazer toda essa massa, toda essa farinha. Então, mas vocês, assim, se precisar emendar mais água, emende. Se precisar emendar mais farinha, emende. Que não vai diferenciar em nada o trabalho, a massa de vocês. Mas aqui dá bem certinho pro ponto que eu quero. 1 litro de água para 2 kg, 3 kg e meio de farinha. Ai, dá uma canseirinha isso daqui. Eu fazia tempinho que eu não fazia pão, que eu tava meio parada do pão caseiro. Porque o meu filho e o meu marido amam comer com mel, mel aqui mesmo da roça, mel de abelha. E daí até ontem ele me cobrou, porque ele faz o almoço, a janta, o almoço, meu marido quem faz. E daí o pão, aqui em casa é eu e o outro filho que não mora comigo. Que ele quando vem de viagem, ele faz o pão. Quando ele morar comigo, às vezes eu chegava, quando nós tirava vaca de leite, chegava em casa, ele tinha o pão já assadinho pra mim. Então, sempre com a mão bem limpinha. Essa mancha aqui que eu tenho, eu fui tirar a batata do forno, não é sujeira, eu tirei batata do forno. Eu tô sem luva pra mim tá fazendo essas coisas. Geralmente eu uso luva, mas nem mandei comprar. Acabei me queimando e daí ficou essa manchinha ali, mas não é sujeira. Minha mão tá bem limpinha, porque a comida é uma coisa que Deus deixou de sagrado, é uma coisa sagrada, a gente tem que cuidar muito a higiene. Então, olha, ela tá, ainda falta esse pouquinho aqui, ó, pra mim juntar, ó, de farinha, mas olha, vai dar a massa certinho. Eu vou juntar aqui a massa, eu vou paralisar o vídeo, vou juntar a massa aqui. O celular também tá limpinho, nós costumamos, se a gente usa fora de casa, a gente já chega e passa álcool neles, eu tenho um borrifador já pra passar álcool, a gente chega da rua e quando vai pra fora com o celular, daí a gente limpa. E dentro de casa a gente de vez em quando tá sempre higienizando, então não tem perigo de tá sujo. Olha, daí vai juntando a massa, vai devagarzinho, é um negócio gostoso de fazer. Olha, o ponto que eu gosto de estar passando no cilindro é esse, que eu passo a mão aqui, ó, não gruda. Quem não tem cilindro, que vai fazer essa massa, pode fazer tranquilamente, porque eu, quando não tinha cilindro, eu fazia esse processo todo e deixava ela crescer. Uma vez, e na segunda, aí deixava crescer, daí tirava, apanhava os pão nas formas, amassava novamente, abaixava, né, os antigos diziam abaixava a massa que tinha crescido, ela dobrava de tamanho, e aí eu fazia os pedaços de pão que eu queria. Olha, ela já tá crescendo, então, ela ficou bem com 1
1 litro de água, 3,5 kg de farinha, 5 colheres e meia de açúcar, 1 de sal, 2 de gordura e 2 de fermento dessa massa aqui bonita. Agora eu vou ver quantos pão dá. Geralmente eu fazia biscoitinho, eu fazia de 30 a 40 biscoitinho pequeno, mas hoje eu optei por fazer uma forma de biscoito e 2 pão. Vamos ver se vai dar uma forma de biscoito e 2 pão. E eu não sei se eu vou mostrar passando no cilindro, porque é um negócio bem barulhento. Qualquer coisa, eu vou passar e daí eu ponho uma música pra vocês.
Então, eu já fiz sovei as massas, daí eu... Só que eu não sou muito de estar sovando, daí eu estico elas até elas alisar. Meu marido alisa mais, ele sempre que sova pra mim. Eu só amasso o pão e ele geralmente ele sova. Então, eu dobro ela. Esse vai ser o pão grande. Vai ser um pão... Aí, o que que eu faço? Eu dobro e começo a puxar pra trás. E firmando, pra dele dar um pãozinho bonitinho. Ó, pareinho. Deixa eu ver aqui. Acho que tá mais aqui na... Quando ele chega mais ou menos, ó, ele fez uma bolha, eu furo a bolha pra não... Ele não tira um pedaço do pão. Porque daí a bolha não vai crescer pra cima só aquela bolha. Então, quando chega mais ou menos na metade da massa, um pouquinho mais da metade, o que que eu faço? Enrolo a pontinha bem mais fininha, pra ficar um pão bonito. Daí eu só puxo, eu não estico mais. Olha, eu deixo ele assim. Tá, ele fica erguidinho. A massa, o pão, então ele vai aqui nessa forma. O que que eu faço? A ponta que eu terminei o pão, eu ponho pra baixo. Que daí ele não vai se abrir. Eu coloquei aqui, ele vai ter que dobrar de tamanho pra mim tá assando. Daí eu já fiz, ó, aquele tanto de... Eu já tinha amassado um, enrolado um. E daí eu enrolei, esse daqui ele ficou mais esticadinho, porque deu uma firmadinha. Mas eu prefiro que ele fique menos esticadinho. Aqui tem outra massa que eu já... Oi, desculpa o barulho. Essa massa eu já estiquei. Deixa eu ver onde que foi a faca. Essa vai ser os biscoitinhos. Eu corto ou daquele outro tipo que eu cortei, ou dessa forma. Mas aí vocês viram como que eu cortei. Corto eles pequeno, que dê um... Olha, quanto mais pequenininho, mais bonito ele fica. Eu só estico ele aqui. Essa massa tem que dar, esse total de massa tem que dar ao menos uns 30 pãozinho. Daí eu corto, vou cortando e vou fazendo os pãozinhos. Eu vou vir de volta com vocês a hora que eu ponhar eles no forno e a hora que eu tirar eles do forno. Então, eu faço dessa forma, igual eu falei pra vocês, enrolo a pontinha e enrolo igual se fosse um pão grande. É igualzinho, ó. Um pão grande. Eu vou vir com vocês quando o pão tá crescido. Dessa forma ainda tá... Tô arrumando eles. Tô ajeitando. Tem uma parte que já tá ali. Daí esses eu ponho tudo pertinho. Mas eles dobram de tamanho. Eles fecham tudo dessa forma. Mas ele assa igual. Então eu volto com vocês a hora que eu for pôr assar. E a hora que ele estiver pronto. Eu assei eles aqui. Aí eu comecei a virar eles de ponta cabeça, porque eu costumo desgrudar eles. E deixo mais uns 2 minutinhos no forno para ele dar uma enxugada. Meu marido já comeu um, porque ele gosta mais assim. Assado dessa forma, não gosto mais... E eu gosto mais enxutinho. Aí eu vou separar todos eles. Ele tá morninho, daí eu pego uma toalha, vou separando. E vou dar mais uns 2 minutinhos de forno pra ele secar. E esse ainda não tá bom, ele não tá... Ele vai ficar... Eu vou pôr, quando tirar esse daqui, eu ponho no forno desligado pra, com o calor, ele terminar de crescer. Desgrudei tudo eles estão até bem assadinho embaixo, olhem a parte de baixo, tá? Mas eu ponho esses 2 minutinhos de volta pra, como eles estavam juntinho, eles dão uma enxugadinha, pra ele não ficar um pão cru. Eu faço sempre assim, dá um pouquinho de trabalho pra virar, mas quem não quer fazer dessa forma, pode pôr menos biscoito. Igual eu costumo pôr sempre, encher bem a forma, mas diminuir, dar uma distância maior também dá certo. Mas eu acostumei fazer assim. Então, esse é o jeito que eu faço. Eu deixei ele, passou um pouco de 2 minutos, eu deixei um pouquinho mais, porque eu gosto mais tostadinho. Ele enxugou bem como eu queria, agora eu vou pôr em outro recipiente. Daí eu já volto com vocês. Eu arrumei aqui, ele não tá focando, meu celular, não sei o que que deu. Arrumei ele aqui.
Vou ver, a hora que eu assar todos eles, eu vou mostrar com maiores detalhes. Vou ver o que tá acontecendo, meu celular não tá focando. Deixa eu ver aqui. Focou. Olha que bonitinho. Aí, esses a gente consome por esses dias. E os outros dois inteiros eu congelo. Eu asso eles e daí vou congelar. Ponho num plástico, num saquinho plástico e congelo. Pra ele ficar sempre num bom. Então, era isso que eu queria mostrar. Eu logo vou mostrar os outros dois assando. Que eu ponhei no... Desliguei o forno e coloquei ele desligado o forno para eles terminar de crescer. Aí, assim que eu assar eles, eu mostro pra vocês. Esse daqui deu uma confusãozinha, como eu não uso gás aqui na roça, eu uso só o forno. Terminou a luz, ele tava querendo assar, daí eu tive que terminar quando voltou a luz. Mas deu tudo certo no final, graças a Deus. Então, meninas e meninos, terminei de assar os dois pãozão, os maiores, eles cresceram bem. Eu gosto que ele fica assim, um pouquinho mais escurinho do que mais branco. Mas vocês fazem conforme vocês gostam. Deu esse total de biscoitinho e 2 pão grande, que é total de farinha. Achei que ficou bom. Espero que tudo vocês tenham gostado. Então, beijo, fique com Deus, tchau.